Então vamos lá. Em primeiro lugar, né, boa noite a todas e todos os colegas, companheiros, companheiras, tanto do Cefet, da base do Cefet Minas, quanto da DCefet Rio, da base do Cefet do Rio de Janeiro. Nós estamos realizando hoje uma teleconferência sobre o projeto 5102/2023, que é o projeto que trata da transformação do Cefet Minas e do Cefet Rio em Universidade Tecnológica Federal. Projeto que foi encaminhado no final do ano de 2023 pelo deputado Patrus Ananias, do Partido dos Trabalhadores aqui de Minas Gerais, e que se encontra hoje, se não me engano, na Comissão de Constituição e Justiça, né, Alberto? Você me corrige, por gentileza? Ou seja, já tramitou. Oi? Na de finanças, perdão, De Fábio. Finanças, tá. Isso. Se encontra na Comissão de Finanças, ele já tramitou em três comissões, então faltam duas comissões agora, a Comissão de Finanças e a comissão que é a última de Constituição e Justiça. A ideia dessa teleconferência, ela surgiu de um GT que foi constituído no final do ano passado pela diretoria do Sindicefet e a diretoria da DCFET Rio, diante de vários impasses e críticas e dúvidas em relação ao projeto, e entendemos que era fundamental unir forças das duas entidades sindicais e estendemos também o convite a outras entidades, né, dos técnicos administrativos, também do Cefet Minas e do Cefet Rio, e das entidades estudantis. E a partir da constituição desse GT unificado, uma série de propostas e de atividades têm sido direcionadas no sentido de dialogar com as nossas categorias, informar sobre o trâmite desse projeto no Congresso, ressaltar as contradições, e não só contradições, mas também possíveis ameaças que esse projeto guarda em si, e, sobretudo, né, preparar ações conjuntas que possam resguardar direitos, conquistas, não apenas para a categoria EBTT, mas a manutenção da educação profissional técnica integrada ao ensino médio. E, no nosso entendimento, não está garantido no projeto. A partir da constituição do GT, nós tivemos algumas reuniões com parlamentares. Além dessas reuniões com parlamentares, né, constituímos um documento unitário e está sendo panfletado desde o início desse ano na nossa base do Cefet Minas e na base do Cefet Rio, que trata dos desafios e das ameaças em torno do projeto da Universidade Tecnológica Federal. Ainda no ano passado, tivemos uma reunião com companheiros do movimento sindical da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que nos advertiram de uma série de problemas que eles vivenciaram quando houve a transformação do Cefet do Paraná em Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e foi muito esclarecedor, inclusive, esse diálogo que nós tivemos com eles, né? E, nesse momento, nós estamos fazendo essa primeira teleconferência unificada, no sentido de estar dialogando com a nossa categoria, prestando contas, né, das atividades que nós fizemos até aqui, também ouvindo vocês, né, procurando esclarecer dúvidas, ouvindo as ponderações, as críticas. É uma teleconferência naturalmente aberta, então algum colega, né, companheiro ou companheira que desejar também fazer a defesa do projeto, pode se sentir à vontade para fazê-lo, da mesma forma que também fazer críticas e ponderações sobre o projeto, né, tem liberdade para poder fazê-lo. Essa teleconferência, ela não tem poder deliberativo, ela é apenas acumulativa dentro dessa perspectiva, né, do diálogo, da comunicação e da tentativa de elucidar possíveis dúvidas para que a gente possa, no futuro próximo, tomar medidas e ações pautadas também pela sua oitiva com a nossa categoria, com a nossa base. Nós convidamos também os estudantes, então, entre nós aqui haverá muitos estudantes, tanto do Cefet Minas quanto do Cefet Rio. Também convidamos companheiros do Corpo Técnico Administrativos, então é uma live aberta a ouvir a nossa categoria. Dito isso, rapidamente, né? Vou passar também a palavra para o companheiro
Alberto, a nossa ideia é apresentar rapidamente, entre 5, no máximo 7 minutos, um pequeno histórico desse projeto, como é que ele está caminhando no Congresso, das conversas que nós tivemos com o deputado Patrus Ananias, foram duas, é, e das constatações que nós chegamos após esses diálogos, e a movimentação do projeto no Congresso. Em seguida, a gente vai estar abrindo para as representações sindicais dos tais ou dos estudantes, né, representação aí do Grêmio, do DCS, se estiver presente, a gente pede que se identifique lá no chat, para também fazer uma saudação, naturalmente. E após essas saudações das entidades, a gente vai estar abrindo até 4 minutos para intervenções. Os companheiros, as companheiras que quiserem fazer perguntas, questionamentos, ponderações, críticas, defesas, vão ter resguardado esses 4 minutos de fala. Aí eu peço, por gentileza, que vocês façam a inscrição no chat sempre colocando o primeiro nome, se possível, o primeiro e o segundo nome, né? Porque eu já vi que tem várias pessoas aqui com o mesmo nome, né? E colocando inscrição, que aí eu consigo identificar a ordem das inscrições e a gente vai chamando. Peço também, né, que enquanto os companheiros estiverem falando, né, os companheiros que também estiverem falando, os colegas mantenham mutado o seu áudio, né, para não ter nenhuma interferência externa, buzina, cachorro latindo, gato miando, vizinho brigando, né, com outro vizinho. Então, essas interferências, às vezes, acabam atrapalhando a concentração e a audição da sala. Então, no mais é isso, né? Se houver necessidade, a gente abre uma segunda rodada de 3 minutos e depois a gente fecha com as considerações finais. Essas foram as orientações que nós, no GT Unificado, Sindicefet Minas e ADCefet Rio, dialogamos e chegamos nessa convergência. É isso, Alberto? Correto. Companheiro, você Isso você quer mesmo, usar Fábio. a palavra também? Eu procurei só fazer uma breve apresentação, mas acho que é bom você também se apresentar. Sim, eu não sei se de repente já na apresentação já começamos a apresentação do PL, o que que você acha? Pode ser, pode Pode ser. ser? Pode. Eu vou, Então, então eu vou sair daqui dessa sala e vou ficar de olho no chat, tá? E você vai, isso, e você vai porque eu vou ficar com controlando atenção. isso, vai controlando a entrada, tá bom? Tá tranquilo, tá? Então, você Então, quer começar, Roberto? Pode ficar à vamos vontade. lá. Tá, eu Então, aviso boa quando tiver noite. faltando 1 minuto, tá? Tá, perfeito. Agradeço, Fábio. Então, boa noite a Abraço. todos. Vocês estão me ouvindo? Desculpe. Sim, sim. Ah, tá. Eu acho que tem um pequeno atraso, mas então boa noite a todas e todos. Eu sou Alberto, sou professor no campus de Maracanã do Cefet RJ e, como o Fábio comentou, estou no momento ocupando a presidência, estou na diretoria da seção sindical docentes, que é também a seção do Andes, né, aqui no Cefet Rio. Eu vou, né, colocar aqui um pouco para a gente poder também nos ouvir mais do que talvez, né, falar, né, a tramitação que é também de alguma maneira a grande motivação para a live nesse momento, inclusive. Então, o Fábio já comentou, né, que o PL ele se encontra tramitando nas comissões da Câmara dos Deputados. Ele passou pela Comissão de Serviço Público, passou pela Comissão de Educação, com uma diferença que na Comissão de Serviço Público não houve alteração, mas a Comissão de Educação propôs alterações ao texto do PL, algumas, né, que indicam a resolução de alguns problemas, mas uma que traz um grande problema, né, para as questões que têm sido postas nos debates como grande preocupação, né, no PL, e a gente vai falar um pouco sobre elas. E no momento ele se encontra na Comissão de Finanças e Tributação, que é uma comissão que analisa basicamente impacto orçamentário, e a última comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, seria a última comissão caso, né, nesse processo de tramitação. E no caso de aprovação nessas comissões, né, o processo legislativo
ele prevê que o projeto de lei ele não precisa passar na plenária, no plenário da Câmara, né? Então, na Câmara dos Deputados, ele é considerado aprovado. E uma grande preocupação, pelos relatos, né, do Sindicefet-MG, mas também na DCFET-RJ, aqui nas assembleias, onde a gente tem pautado essa questão da universidade, tem sido exatamente a tramitação sem nenhum debate e interferência desse processo. Pessoal, eu vou pedir para Fábio para você continuar, porque eu vou ter que abrir a porta que está trancada, né? Enfim, né, é uma questão doméstica aqui. Eu vou ter que só liberar a porta que está trancada e volto em seguida. Se você puder continuar a questão da comissão de educação, eu agradeço, tá? Tá, Perdão, é um ok. minuto ou menos de um minuto. Tá. Aí você retorna, né? Sim, com certeza. Eu Tá. só vou abrir a Beleza. porta e voltar aqui em Então, casa. beleza, vai lá. Perdão, Não, tá? tranquilo, acontece, companheiro. Então, rapidamente, né, vou me apresentar também. Eu me chamo Fábio Bezerra, sou professor de filosofia no Cefet Minas, no Departamento de Ciências Sociais e Filosofia do campus Nova Suíça, em Belo Horizonte. Estou como presidente do Sindicefet nesse momento, né? Nós assumimos o mandato agora em outubro de 2024. Esse projeto, pegando a partir de onde o companheiro Alberto parou, né? Ele tramitou já em 3 comissões, a última foi a Comissão de Educação. Ó, já voltou? Então Já, é pronto. só abrir a porta mesmo, né? Então vai lá, Perdão, pessoal, né? tudo bem. Coisas do remoto, né? Então, agradeço aí a segurar a peteca, né, Fábio? É só, então, como eu vinha falando, né? Uma das grandes preocupações é justamente a tramitação desse projeto sem uma reflexão sobre o seu texto, né? Primeiro, né, a própria reflexão, né, uma decisão atualizada sobre a questão da universidade, mas ainda, né, que se considere no horizonte a transformação em universidade, a gente entende que o texto do PL ele ele tem que trazer nas salvaguardas, né, para o projeto de universidade ou de instituição, melhor dizendo, né, que nós defendemos, né, enquanto movimento sindical, movimento estudantil. E em consultas, né, e assembleias que nós realizamos, por exemplo, aqui no âmbito do Cefet-RJ, né, para além das posições favoráveis ou não à transformação em si, aparece quase como consensualmente uma preocupação com a continuidade da oferta de educação profissional de nível médio, né? E que está muito vinculado também à preservação das vagas nas diversas carreiras, sobretudo na carreira BTT, para que não se repita o que aconteceu com a experiência do Paraná. Então, e aí eu vou só para fechar, né, o- ah, um exemplo, né, do risco que é permitir que esse projeto de lei tramite sem nenhum tipo de reflexão ou mesmo interferência, né, no sentido de lapidar o projeto, de propor mudanças ou algo do gênero, é o que aconteceu na Comissão de Educação. A Comissão de Educação, ela, por exemplo, ela resolveu ou tentou resolver, por exemplo, um dos grandes problemas que era a previsão de que o estatuto das futuras universidades seria a atribuição do Ministério da Educação, quando a própria LDB prevê que, na perspectiva, né, da gestão democrática da educação, o estatuto ele deve partir, né, das comunidades, né, através de processo de debate, consulta. E essa previsão, né, que o estatuto seria, né, publicado num prazo curto, né, de 90 dias pelo MEC, ela foi alterada, né, e se retirou a menção ao estatuto. Porém, o parecer que foi aprovado na Comissão de Educação, ele introduziu um grande problema, né, que afeta diretamente a oferta de educação profissional de nível médio, por exemplo, e a própria carreira EBTT, que é a alteração na lei de 2008 que instituiu, né, a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, que hoje é composta pelos institutos federais, antigos Cefetes, que se transformaram em institutos, pelo Colégio Pedro II, pelos dois Cefetes e também pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ela compõe a rede federal também, que é a rede onde se
articula, né, e se concebe toda a política de formação, né, profissional, né, nesse guarda-chuva, né, a educação técnica de nível médio, na forma integrada, forma subsequente, por aí vai. E o parecer da Comissão de Educação, que foi aprovado, ele prevê uma alteração no artigo da lei de 2008, e aí, ou seja, está se alterando uma outra lei que é a da rede federal, que retira as futuras universidades, né, tecnológicas do Rio e de Minas Gerais da rede federal, né? E isso é assim, um grande absurdo, né? Porque por mais que se argumente que as universidades, né, tenham autonomia, né, se você não tem uma previsão, né, por exemplo, na lei de criação, é, de articulação, de integração dessas futuras instituições na rede que articula exatamente a educação profissional de nível médio, entendemos que a defesa interna na correlação de forças das instituições pode colocar em risco essa oferta, né? E mais, né? Coloca em risco o próprio projeto de universidade, entendendo que se a gente olha o quadro de pessoal das duas instituições, né? A carreira EBTT ela é majoritária, inclusive na atuação e oferta dos cursos de graduação, de pós-graduação. E se você não tem, por exemplo, um banco de professor equivalente que dê autonomia para os gestores é, realizarem concursos, no caso de exoneração, de aposentadoria, falecimento, né, de servidores dessa carreira, ah, a cessão de uma eventual vaga para substituir, né, professores nesses casos, ela depende da benesse e de acordos políticos, da benesse, por exemplo, né, do governo federal. E a gente sabe que, principalmente em tempos de ajuste fiscal, de limitação em concurso público, limitação do tamanho, né, do quadro de pessoal, que está se avizinhando, se a gente olha, por exemplo, as decisões, né, que estão relacionadas à lógica de ajuste fiscal na gestão do Estado, a gente entende que se coloca, inclusive, em risco o próprio projeto de universidade, quando se enfraquece ou se permite, né, já na lei de criação, né, eh, se estabelecer um quadro, por exemplo, que é a saída da rede federal, em que essas instituições, né, vão estar mais fragilizadas para a gestão da carreira BTT e da própria educação profissional de nível médio. Daí a ideia de chamarmos essa live. E aí, para terminar, porque eu tenho um minuto, né, e a gente pode abrir depois, o Fábio pode complementar e a gente abre em seguida. No momento em que pé está, né, a tramitação, por conta do recesso legislativo, né, os trabalhos estão parados, mas o projeto está, nesse momento, na Comissão de Finanças e Tributação. E a partir de fevereiro, quando retornarem os trabalhos, né, ah, vai se abrir um prazo, isso é praxe, de 5 sessões da Comissão de Finanças, para que se apresente, dentro desse período, alguma proposta de intervenção no texto. E, uma vez que se ele for aprovado, aí na última comissão é o mesmo processo, Comissão de Constituição e Justiça, durante 5 sessões, é possível que um deputado, né, que compõe aquela comissão apresente, né, propostas de alteração, ao PL, e se for fechado, né, a tendência é que o projeto seja aprovado ou rejeitado na íntegra, sem nenhum tipo de alteração. E aí, no GT, de uma maneira mais estratégica, nós temos vislumbrado, né, como mais estratégico a atuação na Comissão de Constituição e Justiça, para trazer, por exemplo, e aí no caso da DCFET-RJ, nós já temos resolução nesse sentido, que é a resolução de alteração, né, de trabalhar junto à bancada do campo democrático popular, essa é a resolução que a gente tem, para se garantir os instrumentos para a continuidade, da oferta de educação profissional de nível médio. E aí, basicamente, a defesa antes era, né, que existe um banco de professor equivalente para as duas carreiras e um quadro de referência previsto em lei também para a carreira ah, dos servidores técnico-administrativos em educação, para o PCCETAI. Então, a lei ela mencionaria, né, os 3 bancos e como houve essa alteração, já vou terminar, na Comissão de Educação, que está vinculada, né, à defesa, né, da oferta desse segmento,
de curso, né? Na futura instituição, também trabalharemos para que se derrube o parecer da Comissão de Educação aprovado, que retira, né, as futuras universidades da rede federal, que seria um contrassenso, porque a UTF-PR está na rede federal, né? Então, você teria uma situação que uma universidade tecnológica está na rede e as outras duas não estariam. Então, eu termino com isso, né? E agradeço aí a, a escuta. Obrigado. Obrigado, Alberto. Só complementando, né, para os que chegaram agora, me chamo Fábio Bezerra, sou professor de filosofia, Departamento de Ciências Sociais e Filosofia do campus Nova Suíça, aqui em Belo Horizonte. Quando você estava falando, Alberto, estava admitindo o pessoal, tá? Então, adiantou bastante. E estou nesse momento como presidente do Sindicefet desde outubro do ano passado. Esse projeto, ele, na realidade, tem como base o projeto que ocorreu em 1997, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, e que transformou o Cefet Paraná em Universidade Tecnológica do Paraná. À época, é um projeto que foi bastante questionado e criticado pela diretoria do ANS, Sindicato Nacional, e os exemplos do que ocorreu no Cefet Paraná são preocupantes porque não atendem às expectativas da manutenção da carreira EBTT e, sobretudo, da educação profissional tecnológica de nível médio, da EPTNM. O Cefet Paraná, por exemplo, não resguardou um banco de equivalência, e para vocês entenderem, esse banco de equivalência, ele, quando nós aposentamos, quando vem a falecer, ou em alguma situação, algum docente exonerado, você tem um equivalente da carreira para que a CETEC nomeie. A partir do momento que o Cefet Paraná se tornou Universidade Tecnológica, o MEC passou a não cumprir mais esse banco de equivalência e quando um companheiro, companheira EBTT aposentava, falecia ou por acaso saía da instituição, era nomeado alguém do magistério superior. Isso foi uma forma de estrangular aos poucos a manutenção dos cursos técnicos, elevando a carga horária para os docentes que continuavam nos seus respectivos departamentos, até chegar ao ponto que esses docentes não tinham mais condições de manter as aulas nos referidos cursos técnicos, esses cursos iam sendo cada vez mais diminutos até que o Cefet, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, transferiu esses cursos para os institutos federais. Então, essa é uma questão que para nós chama a atenção, porque o projeto que foi apresentado, projeto 5102/2023, não garante nenhuma possibilidade que isso possa acontecer com o Cefet Minas e com o Cefet Rio. Esse é o primeiro diagnóstico quando nós nos deparamos com o projeto. Uma segunda questão, assim que ele foi encaminhado ao Congresso, foi um questionamento tanto do Sindicefet quanto da DCFET, de outras entidades também, estudantis, sindicais, do porquê que esse projeto não foi dialogável anteriormente com as categorias, né, com a comunidade. E, nesse momento, nós, então, entramos em contato com o deputado Patrus Ananis, que é o proponente do projeto. Ele nos recebeu em março do ano passado. Naquele momento, foi uma reunião apenas com o Sindicefet, nós ainda não tínhamos formado esse GT unificado, e o deputado Patrus Ananias, ao nos receber no seu escritório político aqui em Belo Horizonte, disse que, quando repassaram para ele a proposta do projeto, ou seja, ele simplesmente é apenas um mediador, ele não foi quem escreveu a proposta. Essa proposta veio do Cefet Minas, isso tem que ser dito aqui, né? É apenas um mediador. E quando foi encaminhada a proposta a ele, encaminharam dizendo que já havia um acúmulo de mais de 20 anos, né? E ele entendeu que esse acúmulo era pertinente e extensivo à aceitação de todas as categorias, técnicos, docentes, discentes, da nossa instituição. Nós questionamos, né, ele dizendo que de 1997, 98 para cá, muita coisa mudou. Nós tivemos aí praticamente 4 ou 5 presidentes da República, o orçamento para a educação se alterou, o contexto da educação no Brasil também se alterou, até com a Constituição da Rede Federal de Educação Tecnológica, né, com a Lei 11.892/08, que cria a rede tecnológica, os institutos federais. Então, muita coisa se alterou e nós não fomos consultados. E que nós tínhamos muito temor
de acontecer com o Cefet Rio, Cefet Minas, o que aconteceu com o Cefet Paraná. O Patrus, então, tomou todas as notas, nos prometeu, tenho até anotado aqui, né, nos prometeu que haveria uma audiência pública quando esse projeto chegasse à Comissão de Educação, nos prometeu participar, de um debate, tanto no Cefet Minas quanto no Cefet Rio, para ouvir as nossas reivindicações, esclarecer dúvidas, ouvir as queixas, as críticas, e também nos prometeu fazer alterações advindas dessas oitivas. O fato é que nós tivemos o período da greve, logo em seguida, né, no ano passado, mas independente da questão da greve, que durou mais de 70 dias, não houve mais nenhuma procura da parte do gabinete do deputado Patrus Ananis com a diretoria do Cincefet, nem a da DCFET Rio. Após o fim da greve, nós retomamos novamente o contato, agora já com o GT formado, né, da qual o companheiro Alberto participou de forma telepresencial, né, Alberto? Alguns companheiros e companheiras da diretoria da DCFET também participaram, e pasmem, o deputado Patrus Ananias não se lembrava, né, dos acordos que tinha feito conosco, disse que era muito difícil fazer alterações. Ele tinha, inclusive, no primeiro encontro, sugerido constituir um corpo técnico de especialistas na educação técnica e também na educação universitária, para pensar, após essas oitivas, as alterações. Isso também não foi feito. E ele não se lembrava nem do número do projeto, que é 5102/2023. E não se lembrava que o projeto é extensivo ao Cefet do Rio. Aqui tem nessa sala companheiros do Cefet que estavam nessa reunião e são testemunhas. Ou seja, ele não se lembrava de nada. Foi uma reunião, sem receio algum dessa reunião está sendo gravada aqui, extremamente frustrante, né, que nós tivemos com o deputado Patrus Ananis, que inclusive cogitou muitas dificuldades, né, de fazer qualquer tipo de alteração, porque as duas comissões a qual o projeto estaria tramitando, que era a Comissão de Educação e a Comissão de Constituição e Justiça, tinha uma maioria bolsonarista, então ele achava muito temerário fazer alterações, abrir flancos, né, para a base bolsonarista atacar o projeto, mas o que nós vimos foi um trâmite rápido e com apoio da base bolsonarista na Comissão de Educação. Inclusive, um dos deputados do Partido dos Trabalhadores que estava nessa comissão, deputado Rogério Corrêa, do PT de Belo Horizonte, fez uma fala inusitada e que acendeu a luz nem amarela, luz vermelha para todos nós. Ao elogiar a aprovação na comissão de educação, ele disse que a tendência natural era que o Cefet Minas, aí pode se estender também ao Cefet Rio, né, em ad hoc, se especializariam na graduação e na pós-graduação, e os cursos técnicos, naturalmente, iriam migrar para os institutos federais. Aqui em Belo Horizonte, para quem é daqui, né, de Minas, de BH, está sendo construído um grande campus do Instituto Federal de Minas Gerais, num bairro próximo, na periferia aqui de Belo Horizonte. Ou seja, tudo aquilo que nós receávamos está se concretizando. Então, a partir desse momento, nós abandonamos qualquer perspectiva de diálogo, essa bancada do Partido dos Trabalhadores, o que não significa que a gente possa, no trâmite desse projeto, nas duas comissões que ele ainda tem que passar, dialogar, mas nós vamos buscar outras formas de pressionar para que essa audiência pública ela aconteça, porque, no nosso entendimento, não houve debate, não houve consulta. O que aconteceu aqui no Cefet de Minas Gerais foi uma apresentação do projeto por parte da diretoria geral e a defesa do projeto. Nós não tivemos espaço, em momento algum, para sermos consultados enquanto docentes, enquanto discentes, enquanto técnicos administrativos, enquanto pais de estudantes, mães de estudantes, para saber, de fato, é necessário ou não essa alteração e os riscos que essa alteração traz. Para finalizar, porque o Alberto completou bastante esse informe, né, nós, no nosso documento que soltamos agora no início do ano, tanto online, está no site do Cefet, no site da DCFET, quanto também presencialmente, nós estamos correndo as unidades e panfletando, nós chamamos a atenção dos riscos que esse projeto traz. Ele não contém um banco de equivalência, o que não impede a possibilidade de, ao sair da CETEC e ir para o SISU, né, as vagas que vierem a ser liberadas pelo SISU sejam de magistério superior,
correndo o risco de acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Cefet Paraná, ou seja, o estrangulamento da EPTNM, e no nosso entendimento, há interesses para isso, por várias razões, que eu acho que não vem a caso aqui adentrar, talvez no debate a gente pode especular quais são as razões de se acabar com, ou se reduzir, né, a oferta de educação técnica integrada e se privilegiar a graduação e a pós-graduação, mas, além disso, há uma série de incoerências nesse projeto, e vender um peixe que agora o GT, que foi constituído com a diretoria do Cefet Rio, diretoria do Cefet Minas, membros do MEC, estão num dilema, porque a SISU, por exemplo, já deixou claro que não aceita ser uma universidade tecnológica. Esse foi um informe, inclusive, que foi repassado no conselho diretor, que equivale ao conselho universitário, né, numa universidade, que a categoria ainda não está ciente, né, que segundo informes, aí se tiver algum companheiro ou companheira aqui do conselho diretor, por favor, né, nos precise isso, mas foi um informe que nos foi repassado por representantes docentes, é que a SISU não aceitaria a terminologia Universidade Tecnológica Federal e, de uma forma, vamos dizer assim, estranha, que também não houve nenhum diálogo com a nossa categoria, nem tampouco com os sindicatos, a alternativa para se garantir o banco de equivalência era criar um grande colégio técnico. Veja bem, nossa instituição, pelo menos o caso do Cefet Minas, 94% dos nossos docentes, nós temos pouco mais de 1.000 docentes, são da carreira BTT. Então, nós teríamos uma universidade onde 94% desses docentes estariam num colégio técnico. É óbvio que algumas universidades possuem colégios técnicos, né? Mas nós teríamos aqui um grande colégio técnico e, segundo informes que nos foi passado, seria a forma encontrada por esse GT, formado pela diretoria do Cefet Minas, Cefet Rio e Corpo Técnico do MEC, para garantir o banco de equivalência. No nosso entendimento, isso não garante o banco de equivalência, isso não garante a manutenção da EPTNM, isso não garante a manutenção da carreira BTT da maneira como ela está hoje nas nossas instituições. Para finalizar, a gente acha que o movimento estudantil deveria ser ouvido, as entidades do movimento estudantil também deveriam ser ouvidas, mais do que a questão da carreira, mais do que a questão da manutenção da EPTNM, que é o DNA da história das nossas instituições, Cefet Rio e Cefet Minas. O que está em jogo também é a garantia de uma educação de qualidade, né, uma porta de entrada de qualidade, principalmente para os filhos da classe trabalhadora, da juventude negra, periférica, que vem no Cefet Minas e no Cefet Rio uma alternativa segura para concretizar um sonho, não só seu, mas da família, de entrar pela porta da frente nas universidades federais, que ainda são um patrimônio, e essa juventude também não foi consultada, não houve diálogo. Então, já manifesto aqui que no nosso feito. Esse projeto é um projeto de escritores palacianos das nossas entidades, né, que estão no alto clero de departamentos, ou no alto clero de conselhos, que também não nos representam, porque não nos consultam, e é uma indignação, é a minha fala aqui, manifestada em relação a todo esse processo que já está percorrendo pouco mais de um ano. E nos assusta muito a forma acelerada como esse projeto tem transcorrido na Câmara dos Deputados, o que demonstra que os setores, não apenas do campo democrático popular, mas setores bolsonaristas, da ultradireita, do campo liberal, apoiam esse projeto, porque é um projeto que, de certa forma, resguarda interesses produtivistas. E esse debate também é um debate que tem que ser feito. Então, finalizo por aqui, né, referendando a fala do companheiro Alberto, que as nossas duas entidades não vão eximir esforços, mesmo agora no período de recesso, que nós vamos estar entrando daqui a pouco no período de recesso, para nos fazer presente no Congresso. Já fizemos o contato com a diretoria do ANS, com a presidência do ANS, para que, se nós não contarmos com o apoio dos deputados para que essa audiência pública ela ocorra, o Sindicato Nacional, as entidades sindicais vão solicitar essa audiência pública e nós vamos tentar intervir, né, de todas as formas possíveis para salvaguardar conquistas e direitos da nossa categoria e também dos estudantes das nossas entidades. Então, é isso que eu queria estar manifestando aqui como informes, né? Por isso a importância da gente estar ouvindo e estar também procurando esclarecer as dúvidas, dos colegas que estão aqui presentes. Terminei, Alberto.
Obrigado, Fábio. Eu acho que agora, pelo roteiro que a gente indicou no início, seriam as falas das representações estudantis, né? Antes do Isso. debate. Isso. Aí eu pergunto se tem algum companheiro, companheira dos grêmios, do Sim. DCE ou das entidades sindicais parceiras, né, dos técnicos administrativos. Se tiver, eu vou voltar aqui no chat. Se manifeste aqui, por favor, no chat para a gente ir chamando. Eu estou vendo o Leôncio aí. Boa noite, Leôncio. Estou vendo Analice, do Grêmio aqui do CF. A Ana, é a Ana que é do Grêmio? Sim, sim. Boa Então, noite. fique à vontade, ô Leôncio, fique à vontade, viu? Vocês poderem também se manifestar. É muito nos honra ter a presença de vocês aqui, companheiros. Os companheiros do DCS também tiverem, por favor, se apresentem aqui no chat. Quer começar primeiro, Ana? Fazer uma breve saudação? Sim, sim, eu não preparei nenhuma fala, não, mas eu posso falar um pouco, sim. Então, se apresente, companheira. Abre a câmera, se possível. Se não for possível, não tem problema, não. Vou abrir. Tá dando para ver? Sim, tranquilo. Boa noite, gente, tudo bem? Então, meu nome é Analice, eu sou vice-presidente do Grêmio Livre Estudantil Arnaldo Cardoso Rocha, do Cefet BH, né? A gente é responsável pela unidade do Campus 1, Nova Suíça, e do Campus 2, do Nova Gameleira. Eu fico muito feliz de estar aqui e fico muito feliz dessa iniciativa, né, dos sindicatos e tudo, e desse contato com o Cefet do Rio, para a gente poder espalhar mesmo entre os estudantes o que significa a transformação do Cefet em universidade tecnológica, porque o que a gente vê entre, né, os estudantes do Cefet BH é muita mistificação mesmo do que seria a universidade tecnológica e com toda a propaganda que é feita pela diretoria geral e, né, com tudo que é dito que vai vir com a universidade tecnológica, com o slogan rumo à universidade tecnológica, isso vai sendo colocado na cabeça dos estudantes que vai ser uma coisa totalmente benéfica e quando é contado, né, quando a gente conta o caso da, do Cefet do Paraná, que é agora, né, a Universidade Tecnológica do Paraná, muitas pessoas não fazem ideia desse né, acontecimento, de tudo que envolve isso e ficam com muitas dúvidas. Então, eu acho que essa live tem, assim, um valor muito, muito importante mesmo para poder não só, né, mostrar para os estudantes quais que são os malefícios da Universidade Tecnológica, por que que a gente deve lutar contra isso, mas poder tirar as dúvidas deles também. Então, a gente divulgou nas nossas redes e tem muita... A nossa diretoria plena está bem presente aqui. A gente tem muitas outras pessoas que, se quiserem falar do Grêmio Arnaldo Cardoso Rocha. Enfim, é isso. Obrigada, viu, gente? Boa noite. Obrigado, Ana. Estou vendo o Leôncio, né, que é um companheiro importante, técnico administrativo, representante do Sindifes. Leôncio, você quer fazer um pronunciamento também? Olá, pessoal, boa noite. Vocês me ouvem, Fábio? Tá dando para ouvir? Sim. Ah, então tá Ó, bom. Eu também eu não preparei nada assim. A gente veio mais para participar, escutar o que essa proposta que vocês estão fazendo aí, né, dessa discussão junto com o pessoal do Cefet Rio. E eu acho que isso é importante. A gente está até tentando uma aproximação com o sindicato também dos tais lá do Rio. Eles são base da outra federação, eles são do Sinasef, eles não são da Fazubra, então a gente é um pouco distante, a gente não os conhecia, né? A nossa categoria ela é segmentada, né? Tem parte Fazubra e parte Sinasef, mas eu acho assim, a gente ficou muito sobrecarregado com o pós-greve ainda. O greve e o pós-greve dos técnicos administrativos foi algo muito pesado, tem sido pesado. Hoje teve reunião no MGI e a discussão da Universidade Tecnológica ficou, de alguma forma, como segunda, terceira prioridade da nossa categoria e a gente tem que correr atrás desse prejuízo, né? Participar dessa discussão.
No Cefet, a gente fez algumas reuniões sobre isso nos técnicos, e a gente tem dois posicionamentos que são importantes. O primeiro é uma discussão acerca da categoria mesmo, das nossas condições de trabalho, né? Evidenciando que nós temos algumas preocupações, como, por exemplo, a paridade, coisa que algumas universidades não têm, o Cefet ainda resguarda, e a gente tem por ela e outros assuntos, né? Não a paridade só para as eleições, mas nos conselhos, enfim, outras questões. Então, a gente se sente, a gente teme por isso, né? E outras relações de trabalho também que a gente pode detalhar em outro momento. Eu acho que é importante que o Sinasef e Cefet Rio, dos tais e o Sindivs, a gente participe de alguma forma coletivamente com vocês, ainda que a partir depois desse estágio que vocês já deram. A outra preocupação também é que a nossa categoria ela reflete sobre as questões que vocês colocaram a respeito do medo que nós temos de nos tornar o que aconteceu com o Cefet do Paraná, né? Então, assim, a gente valoriza a educação técnica, o ensino médio, e a gente tem muito medo. A gente tem visto dentro do Cefet, eu não vou me alongar, mas só para deixar muito claro, que essa transformação em universidade tecnológica, ela já começou, de alguma forma, precarizando o ensino médio técnico, em forma de orçamento. O nosso orçamento, e eu tenho propriedade para falar nesse sentido, eu sou bibliotecário. Eu estou há 8 anos no Cefet, a gente nunca comprou R$ 1 de livro para o ensino médio técnico, só se gasta dinheiro com a graduação. Isso antes de se tornar uma universidade. Né? Então, assim, muito me preocupa, muito me preocupa. Então, assim, eu acho que a gente está num processo de que não precisamos ter medo de virar universidade, mas antes de virar universidade, a gente já está precarizando os cursos técnicos, o subsequente, sobretudo o noturno, né, que é uma oportunidade muito interessante das pessoas que já fizeram ensino médio alguma época da vida poderem fazer uma formação técnica e ser reposicionada no mercado de trabalho, enfim. Então, assim, a gente tem essa discussão, essa crítica e os receios também de prejudicar a nossa carreira enquanto técnicos nas relações. Né? Então é isso, a gente tem feito essa reflexão tímida ainda, com pouca adesão. Eu acho que o pós-greve vai nos colocar de novo unidos, né? Porque essa greve serviu para unir, eu acho que inclusive a categoria docente está e os próprios tais que estavam dispersos, e a gente está à disposição, tá? Desculpa se eu alonguei um pouco, é isso. Obrigado. Não, tá ótimo. O Vitor, que é da diretoria da FENET, Federação Nacional de Estudantes Técnicos, pediu para falar, fazer uma saudação. Vitor, por favor. Calma aí, estou com uma dificuldade aqui em ligar a câmera. Já peço perdão pelas condições, se estiver saindo algum barulho aqui, mas enfim, estou tentando participar nas condições possíveis. Eu acho que assim, a gente da FENET tem observado esse movimento, essa PL, tem O Vitor caiu para mim, pelo menos não sei se ele fechou o É, áudio, né? voltou. Ele desculpa, voltou. gente. Tá. A gente tem observado, tem discutido. Eu acho que um dos desafios é a gente conseguir trazer isso mais para perto dos estudantes, assim. E aí, nesse sentido, acho importante o que o Leôncio coloca, no sentido de a gente colocar que já tem tido, apesar de não ser universidade, esse projeto de sucateamento do ensino técnico. Na própria discussão que a gente teve em relação ao texto do panfleto, e o próprio panfleto demonstra isso de uma forma clara, né? Então, acho que esse é um desafio e mostrar como que isso afeta os professores, como que isso afeta os técnicos e os estudantes também, já no nosso dia a dia hoje em dia. Eu acho que outra tarefa importante para a gente conseguir seguir nessa luta a gente e aí eu fico feliz com essa indicação que o Fábio dá em relação ao contato com o Andes, é a gente conseguir nacionalizar essa conversa, essa luta. Isso, primeiramente, no sentido de
conseguir estabelecer, eu acho que esse GT nacional já é um grande avanço, esse diálogo entre Rio e Minas. E acho que, para além disso, a gente conseguir envolver as entidades nacionais nisso. Então, conseguir pautar isso dentro do Andes, é, conseguir pautar isso dentro da FENET, do Sinasef, da FASUBRA, eu acho que são coisas muito importantes e para conseguir barrar esse projeto e garantir o nosso ensino técnico. E aí, só para finalizar, gostaria de trazer um dado para você, e o próprio CEPET disponibiliza, acerca dos, da condição socioeconômica de quem entra no CEPET na, no ensino técnico, no ensino superior e na pós-graduação. Se a gente analisa esses dados, a gente vai perceber que no ensino técnico, a quantidade aliás, o perfil do estudante que entra é o perfil do estudante de baixa renda. Muito, aliás, né, numa condição socioeconômica muito mais favorável do que o da graduação. E ainda mais do que, condição ainda mais favorável em relação aos estudantes da pós-graduação. Então, acho que a gente tem que ter em mente também essa importância social e econômica que o curso técnico tem, como o próprio Fábio também colocou. É isso, concluo. Obrigado, Vitor. Antes da gente, então, abrir as falas, eu pergunto se tem algum companheiro, companheira, representando alguma entidade estudantil da DCFET Rio, ou do movimento sindical, do STAI, da DCFET Rio. Tem alguém? Aí, se não tiver, a gente já abre aqui para as inscrições. Eu não identifiquei ninguém aqui no chat, então acho que a gente já pode abrir, né, Alberto? Sim, As eu também inscrições. identifiquei, né? E é só um relato, assim, eu não sei como é que está em Minas, mas a gente tá com um período um pouco mais complicado do ponto de vista da mobilização estudantil, que é um período de, enfim, de provas finais ou realização de provas bimestrais, então talvez isso tenha impactado, né, a Hum, participação das representações, tá? Mas a é, gente pode prosseguir se alguém entrar, né, nesse intervalo, aí a gente pode abrir, tá bom? Minha tá. sugestão. Pessoal, então, para quem chegou depois, né, nós estamos concedendo aí de 3 a 4 minutos as intervenções, são intervenções livres. Eu peço aos companheiros, para se inscreverem aqui no chat, colocar o nome e barra inscrição, o tracinho inscrição, tá? Que a gente vai chamando. Por enquanto, não tem ninguém inscrito. Aí, sempre que o companheiro ou companheira for falar, a gente avisa com 1 minuto. Alguém se inscreve? A professora Kessia, primeira inscrita. Então, Kessia, pode começar. Boa noite, colegas. Vocês me ouvem? Me veem? Me veem? Não, que minha câmera está fechada. Agora sim. Boa noite a todos e todas. Primeiro, falar aí, né, do meu constrangimento e decepção, não só com a direção do Cefet Minas, por ter emplacado esse projeto sem diálogo algum, não que isso seja uma surpresa, né? Mas um projeto desse porte, o mínimo que a gente esperava seria um processo minimamente democrático, né, com discussões internas. E a reboque levou aí o Cefet Rio. Então, isso é uma situação bem constrangedora. Não só com a direção do Cefet, mas também com os deputados Patrus Ananias e Rogério Correia. Uma decepção muito grande, porque eu sou eleitora do PT, não só do PT, do PSOL, do PCdoB, dos partidos progressistas, mas sou eleitora do deputado Patrus Ananias e estou, assim, profundamente decepcionada com a postura dele. Era uma coisa que eu realmente não esperava. Realmente não esperava, né?
Não vou aqui colocar panos quentes, o deputado mentiu, o Rogério Correia mentiu também lá na, na, na Comissão de Educação. Eu vi aqueles vídeos deles ali, eu ouvi as falas deles com profunda decepção e mais ainda pelo fato deles desconhecerem o Cefet. Eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente com o deputado Patrus Ananias e ele sequer sabia da quantidade de unidades que o Cefet Minas tem. Ele achava que o Cefet era só o Cefet BH. O Cefet Rio a gente não vai nem falar, né? Porque ele está aqui em Minas também não deve conhecer. Ele sequer sabe o nome do Cefet. A gente viu, uma coisa que eu notei na hora que ele estava ali fazendo a defesa do projeto na Comissão de Educação, ele leu o nome do Cefet. Ele não sabe o nome da instituição. Então, assim, como que é o descaso, o desdém com que os políticos, mesmo aqueles que a gente confia, né, parcialmente, sendo do campo progressista, tratam a educação, não sabe o que é o ensino técnico, o papel que ele tem aqui em Minas, não sabe o papel que o ensino técnico tem aí no Rio de Janeiro. E essa questão da transformação em universidade, não acho e o sucateamento do curso técnico, eu não acho que é por acaso, não, eu acho que é projeto mesmo, é projeto de gestão, é um projeto de transformação a longo prazo em universidade, sucateando o curso técnico. E eu falo isso com muito pesar e totalmente isenta, porque eu não sou professora do curso técnico. Eu aqui no CEPET entrei já, eu estou aqui há 15 anos, dou aula na graduação, entrei já, né, o meu concurso foi para uma disciplina da área da graduação, mas eu fiz um curso técnico, eu sei da importância que ele tem, né? O Vitor aí, quando ele traz essa informação de que a maior parte dos estudantes do curso técnico são de classes econômicas menos favorecidas financeiramente, né? Me dá ainda mais pesar, porque eu acho que isso chega a ser cruel. E aí eu penso agora, né? O que que a gente pode fazer em termos práticos? Nós estamos sendo atropelados. Fomos atropelados aí internamente pela gestão quando apresentou esse projeto. Estamos sendo atropelados aí com o projeto sendo aprovado nas comissões sem nossa participação, com traição dos deputados do PT, que eu considero isso uma traição, né? É, e aí, quando o colega fala que a gente vai, que vocês planejam dialogar somente com o campo progressista, isso me preocupa, porque eu fico pensando assim, o campo progressista, será que vai se opor, se contrapor ou propor modificações no projeto apresentado por Patrus Ananias? Não sei, né? Então, quando a gente fala que vai fazer, que vai dialogar somente com o campo progressista, aí eu queria ouvir vocês depois, o que que vocês pensam sobre isso? Vocês aí do sindicato, vocês têm essa perspectiva de que isso vai trazer resultados, né? Dialogando só com o campo progressista, isso vai ser possível? E se não seria o caso também de conversar, porque pelo que eu entendi da fala do companheiro Alberto, a ideia é conversar só com os deputados da próxima comissão, não com a comissão de finanças e tributação, né? O projeto já foi distribuído, está com a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro. Vocês vão conversar com ela, né? Eu acredito que seria importante. Então, é mais uma pergunta aí para vocês, porque nesse sentido aí, de que perspectivas que vocês veem aí de diálogo com esse pessoal. E eu acho o seguinte, tem que levar a proposta pronta para eles, porque eles não entendem nada de Cefet. Eles não entendem nada de Cefet. Obrigada. Uhum. De educação, né? Não entendo nada de educação. Obrigada. Obrigado, Kessia. Gente, está abertas as inscrições. Não tem ninguém inscrito. Aqui no chat, pelo menos, eu não vi. Quem quiser falar, é só escrever o nome aqui e colocar a inscrição. Alberto. Enquanto o Alberto estiver falando, pessoal, se mais alguém quiser se inscrever, por favor, só escrever aqui no chat que a gente vai chamando, tá? Pode começar, É, Alberto.
eu me inscrevi porque Kessia fez uma pergunta, e aí, como não havia inscrições, aí eu posso tentar responder rapidamente, Kessia. Esse debate, né, nós fizemos em assembleia justamente na perspectiva do que fazer, né? A gente continua com uma resolução interna junto ao CODIR, né, e à Direção-Geral do Cefet, apontando a importância, a necessidade desse debate ser aberto para discutir o mérito, enfim. Há, por exemplo, uma comissão do CODIR, do Cefet, que não está formada para fazer a discussão do PL ou propor alterações ao PL. Já está preparando a transformação da instituição em universidade. A gente fez a avaliação ontem, inclusive em assembleia, porque temos essa posição, né, de que há um passo anterior que é discutir o projeto, né, que é discutir o próprio tema. E a gente, por exemplo, aprovou ontem que não vai fazer parte dessa comissão, porque a gente entende que as coisas estão sendo atropeladas, né? Uma comissão que vai discutir uma lei que sequer foi aprovada, né? Mas, no fundo, o CODIR do Cefet já está fazendo esse processo de maneira fechada por enquanto, né? A gente não sabe, por exemplo, o que está sendo discutido. E aí, na perspectiva do PL em si, esse debate ele foi feito tendo em vista a composição do Congresso, né? E a avaliação majoritária, que é também. Então, eu, eu, eu acho que eu não vou cometer nenhum erro em falar isso, né? A posição da diretoria, mas ela é com certeza majoritária, né, na Assembleia, pelo menos foi na Assembleia, de que a gente tem que tomar um certo cuidado, de fato, no diálogo, né, em torno de possíveis alterações para se evitar, né, dar palanque. Essa é uma das grandes preocupações, né? Há pessoas que não estejam, né, comprometidas, né, com a defesa, né, da educação ou que façam uso, né, da discussão do PL, né, para pautar, né, temas paralelos, né, que não visando, por exemplo, ataque ao governo, chantagem, coisas do gênero, né? Então, a gente fez um debate bem intenso e há uma posição de assembleia, né, de que esse diálogo deve se dar, né, com deputados do campo, né? A gente nem colocou da esquerda, mas democrático, né, popular nesses termos, né? A gente poderia chamar progressista também. E é um pouco a nossa perspectiva. Sobre a comissão, né? Na verdade, isso aí é mais uma avaliação do GT, isso pode ser revisto, né, no GT. A princípio, na discussão do GT, né, a avaliação é de que a alteração seria mais estratégica na última comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça, pelo próprio sentido da comissão, né? Mas, obviamente, isso é algo que pode ser revisto aí no debate, né? Não precisa passar isso para a Assembleia, pelo menos aqui no Rio, né? Assim, como a relatoria, em especial aqui da próxima comissão, se for o caso de interferir nessa comissão, está com a deputada Laura, assim, e fatalmente a gente vai ter, né? Porque a relatoria não tem como escapar, né? Então, né, se a gente vai fazer algum tipo de proposição de alteração, né? Isso tem que passar pelo relatório, né? De quem está ali, né, na comissão, né? Fazendo análise e preparando o parecer. Ou seja, isso vai depender aí das estratégias, tá? Eu espero que eu tenha respondido. Desculpa por me alongar também. Gente, ninguém é inscrito para intervenções. Se quiserem se inscrever, só anotar aqui no chat. Alguma dúvida, algum comentário? Ninguém? Vai, se não tiver ninguém inscrito, né? Consideramos então encerramento dessa teleconferência? Acho que não, né? Oi, Jane, eu posso falar alguma coisa? Pode, Jane. É mais Pode uma sim. dúvida, né? Esse Sim. PL que está lá, já está lá no Congresso e ele tem
previsão assim de quando vai ser colocado para votação ou não? O que que vocês pensam assim de que se já está encaminhando mesmo e esse ano ainda, ou vocês, pelas suas experiências, assim, o que que vocês estão vendo? Que pode acontecer, né? O que aconteceu também, a gente tomar uma experiência assim, do que como foi o processo lá no Paraná, né? Se isso vai acontecer da mesma maneira, né? Posso tentar responder, Jane? E o Alberto me complementa? Pode ser, Alberto? Como o Alberto falou, Jane, inicialmente, né? Em cada comissão, os projetos eles podem tramitar em até 5 sessões. O Congresso ele retorna agora no início de fevereiro, se não me engano, dia 3 ou 4 de fevereiro. A gente vai ficar monitorando a tramitação do projeto nessa comissão do orçamento. É, Pelo andar da carruagem, né, como foi nas outras comissões, demora em torno de 2 meses a 2 meses e meio, né, essas 5 sessões, e muito provavelmente nessa comissão talvez seja até um pouco mais rápido, o que não significa que não haja problematização, porque do ponto de vista orçamentário, nós podemos, por exemplo, indagar a questão das garantias de manutenção de custeio, tendo em vista os cortes sequenciais que o atual governo promoveu para a educação e que atinge também a manutenção não só da educação técnica nos institutos federais, os CEPES, mas também, sobretudo, as universidades. Obviamente que as questões pedagógicas, jurídicas da instituição, elas vão ser tratadas, algumas questões pedagógicas barra jurídicas, que diz respeito à garantia de conquistas e direitos, né? Elas vão ser mais aprofundadas na Comissão de Constituição e Justiça. Mas uma previsão inicial é que o projeto possa, nos próximos 6 meses, tramitar nas próximas duas comissões. Então, nós teríamos aí, de junho a julho desse ano, a possibilidade dele chegar na última comissão e, e poder, então, finalizar seu trâmite e ser referendado no colégio de líderes, né? Então, o tempo, de certa forma, está muito curto, muito exíguo. Como já foi dito pela Kessia, nós não conseguimos uma interposição nesse resto de ano de 2024, que passou por um conjunto de fatores, mas a perspectiva é que agora, em fevereiro e em março, mesmo no período de férias, nós vamos estar antenados e vamos estar, de alguma forma, tentando levantar questionamentos, inclusive sobre essa questão orçamentária. Apesar que o chumbo grosso, vamos dizer assim, né, entre aspas, vai estar sendo feito no debate na Comissão de Constituição e Justiça. Então, a priori, seria uma previsibilidade aí de junho a julho, a possibilidade dele terminar o seu trâmite na última comissão e, como disse o Alberto, né, ser apresentada a sua apreciação no Colégio de Líderes, o que não precisa necessariamente ir para o plenário. Então, esses 6 meses aí, 5, 6 meses, companheira, vão ser decisivos, né, para o futuro desse projeto e para a nossa luta também. Estão inscritos aqui. Deixa eu ver aqui, eu vi que estão inscritos aqui o Leôncio. Pode falar, companheiro. De- Desculpa, Fábio. Perdão. É porque tem antes a inscrição do Virgílio e do Álvaro. Não Ah, sei perdão. se você viu. Tá, Não vi, não. tranquilo. Então, é bom que você está me ajudando aí. Então, Vigílio primeiro, Beleza. depois Álvaro, depois Leôncio. Isso. Vigílio, por favor. Só um minutinho, eu tô tendo um problema aqui com o meu. É o Vigílio aqui do DCSF?
Virgílio, quando você está resolvendo aí, a gente pode passar o Álvaro na frente, depois a gente retoma? Acho que ele caiu. A gente passa o Álvaro na frente, né? E aí, quando o Virgílio retomar, a gente volta com o Virgílio. Álvaro? Boa noite, vocês me escutam? Sim, boa noite, companheiro. Boa noite. Deixa eu fazer uma rápida apresentação. Meu nome é Álvaro Nogueira, eu sou professor do Cefet-RJ de Física, do Ensino Superior, do Cefet-RJ, do campus Maracanã, da carreira do Magistério Superior, e sou integrante da diretoria do atual mandato da ADCFET do Rio de Janeiro. Eu peço desculpas porque eu entrei um pouquinho tarde, então perdi parte da explanação. Mas a minha colocação, na verdade, é mais um questionamento de fato aos companheiros do Cefet Minas Gerais. O Alberto falou brevemente com relação ao que se passa no Conselho Diretor do Cefet do Rio, mas o Conselho Diretor do Cefet do Rio ele tem uma representação muito reduzida da comunidade, ainda que tenha a obrigação regimental de representar a comunidade, ainda associado à lei que definiu a institucionalidade do Cefet lá da década de 70. Enquanto que o Cefet de Minas já tem uma representação, nessa comparação, uma representação expandida, né? E aí eu gostaria de saber se há notícia, e que notícia há, a respeito da análise desse tema, da transformação da Universidade Tecnológica Federal do Cefet Minas pelo Conselho Diretor do Cefet Minas. Se tem algum posicionamento, como é que está a distribuição de forças lá, se esse assunto é debatido. O Cefet do Rio, ele assumiu uma postura favorável, inclusive tem uma moção de aprovação ao projeto, baseado numa resolução do próprio Cefet do Rio, que previa essa transformação da Universidade Federal Tecnológica, que é de 2005. Então, veja bem, o CODIR do Rio de Janeiro, do Cefet Rio de Janeiro, baseou a decisão, inclusive precipitada, a meu ver, porque o projeto é um projeto inconcluso, e um tanto quanto limitado do ponto de vista das garantias, das especificações dessa nova institucionalidade, mas o fato é que ele se baseou numa resolução que ele mesmo havia tomado em 2005, ou seja, há 20 anos atrás. Isso coloca duas questões fundamentais. Primeiro, completa desconsideração do preceito da gestão democrática do ensino e da necessidade de se fazer representação, porque a comunidade escolar do Cefet-RJ há 19, 20 anos atrás é completamente diferente da atual comunidade escolar do Cefet-RJ, portanto, no mínimo, esse conselho diretor, para que desse atualidade a uma resolução claramente anacrônica, ele teria que ter reconsultado essa comunidade e não o fez em momento nenhum. A despeito desse trânsito estratosférico, né, fidalgo das decisões com relação a esse projeto, que não chegam no debate à comunidade, o fato é que o Conselho Diretor do Cefet fez esse pronunciamento com base numa resolução completamente anacrônica. Eu entrei no Cefet exatamente em 2005, não dessa resolução, por concurso, e o que os meus pares mais antigos me dizem é que, de qualquer forma, mesmo essa resolução de 2005 não foi baseada em nenhum debate organizado, sistematizado, dentro do Cefet-RJ, com vistas a essa transformação. Lá já foi também um debate em esferas mais altas, digamos assim, da administração do Cefet, que moveu aquela resolução, que de qualquer forma agora é anacrônica, no mínimo por troca de comunidade. É uma outra questão. Em 2005, essa era a única transformação institucional possível. Até o cenário institucional do ensino público federal era outro. Por exemplo, os federais não havia a essa época, em 2005, então não era uma possibilidade que tivesse sido considerada numa eventual situação de transformação institucional. Então, aquela resolução é completamente anacrônica, o CODIR não reconsultou a comunidade Cefet-RJ, fez um serviço basicamente de carimbar, né, de legitimar uma decisão e um movimento que está sendo tomado lá no âmbito da direção-geral do Cefet-RJ. E aqui há até uma diferença com relação à direção-geral do Cefet Minas, porque esta, pelo menos, ainda que diante da sua comunidade não tenha havido qualquer debate ou qualquer consulta, pelo menos ela é assertiva no sentido de mover o projeto. A direção do Cefet-RJ nem isso é. Ela trabalha na sombra. O primeiro documento que a gente teve acesso pedindo que se tramitasse, inclusive não foi enviado para o Patrícia Nanis, foi enviado para a Dandara, uma outra representante parlamentar do campo progressista de Minas Gerais,
pedia a transformação das duas instituições da Universidade Tecnológica Federal, era assinado por alguém da alta administração do Cefet Minas Gerais e não continha nenhuma assinatura de ninguém da alta administração do Cefet RJ. Então, é um caso curioso, sui generis, que esse processo começa, quer dizer, começa no sentido formal, a gente está vendo essa precarização contínua, evidentemente, do ensino médio, mas começa no sentido formal com uma instituição, o Cefet Minas, pedindo a sua transformação, quer dizer, a instituição não, a alta administração do Cefet Minas, instituição somos todos, né, e todas, pedindo a transformação da sua instituição e de outra instituição, do espectro das instituições públicas federais, sem, em princípio, uma assinatura de quem quer que seja que representasse bem ou mal aquela instituição. Então, o nível de tratamento desse processo é completamente antirrepublicano em todos os movimentos que aconteceram para que se chegasse onde está. Mas eu gostaria de consultar aos companheiros e as companheiras do Cefet Minas Gerais qual é a perspectiva, quais são os movimentos, quais são as decisões que houve, quais são os debates, qual é o diálogo com a comunidade, que não a direção geral, mas eventualmente membros do CODIA, do Cefet Minas, por uma questão de entendimento meu, de conjuntura, né, tiveram nesse, digamos, 1 ano e meio para cá, em que essa notícia se fez mais clara, né, de tentativa de transformação do Cefet Minas em Tecnológico Federal. Então, eu gostaria de ouvir vocês nesse sentido. Ok, eu vou tentar responder rapidamente. O companheiro Virgílio está tendo problemas técnicos com a internet dele. Assim que ele resolver, ele entra, mas se ele não conseguir resolver a tempo, aí a gente chama o próximo da fila. Rapidamente, né, tentando responder o companheiro, Álvaro, nós temos uma correlação de força nos conselhos acadêmicos aqui da instituição muito desfavorável, né? Significa que a direção do Cefet Minas ela tem maioria em quase todos os conselhos, né? Inclusive o conselho diretor, que é o órgão máximo, e há um apoio unânime da diretoria da casa a esse projeto. Inclusive, você citou que houve uma assinatura no projeto, né, que foi encaminhado ao deputado Pastor Ananias. Essa assinatura é exatamente é, de uma servidora que atende no gabinete da diretoria geral da nossa instituição. O ano passado foi um ano, Álvaro, muito complexo e muito atípico para nós do movimento sindical. Nós tivemos é, uma greve extremamente difícil, todos aqui que viveram os mais de 70 dias, acho que 75 dias, né, de greve, o Cefet Minas foi um dos últimos a sair da greve, foi extremamente denso, complexo, com muitas contradições. Considero que nós aqui, pelo menos no Cefet, tivemos uma vitória singular, que foi graças a uma pressão e um verdadeiro corredor polonês. Nós juntamos os sindicalistas do sindicato, companheiros e companheiras do Conselho de Representantes, alguns técnicos administrativos, estudantes, fizemos um corredor que vai do hall de entrada da sala de reunião do Conselho Diretor até a sala, né, com cartazes, com faixas, pressionando os conselheiros para suspender é, as aulas, né, na nossa instituição e conseguimos, o que nos deu um gás para até dialogar com a sociedade. E durante a greve, nós conseguimos fazer alguns diálogos sobre o projeto de UTF com a categoria. Depois nós tivemos que condensar mesmo as atenções nas dinâmicas mesmo dos debates da greve e das pautas que estavam sendo negociadas com o governo. Logo em seguida, nós sediamos o CONAD, né, aqui em Belo Horizonte, que foi extremamente também cansativo para nós. A gente acabou de sair de uma greve, tinha um CONAD para ser realizado, constituído, muitos companheiros, inclusive do Cefet-RI, estiveram aqui, viram todo o esforço que nós fizemos para sediar à altura esse CONAD, e logo em seguida nós tivemos a eleição da nossa diretoria. Também foi outro suplício, né? Mesmo sendo chapa única, a gente teve que se dedicar a esse processo. Então, a partir do final de outubro, início de novembro, nós retomamos, né, Alberto, com a constituição do GT. Nós não conseguimos ainda, enquanto diretoria, ter uma assembleia com um ponto específico para tratar desse assunto com a nossa categoria. Essa assembleia específica
para tratar sobre projetos de UTF. Ela vai acontecer agora no dia 6 de fevereiro, né? Inclusive, nessa assembleia, nós vamos estar propondo que a nossa categoria nos autorize a estar dialogando com os parlamentares do período de férias, a estar movimentando a necessidade de oitivas públicas, né, no Congresso, mesmo no período de férias, porque nós vamos estar de férias, mas o Congresso não vai estar de férias, né? Então, a gente não vai tirar férias na prática, pelo menos a diretoria do Cefet não vai tirar férias. Se tiver que ir a Brasília, nós vamos estar indo, mas está no nosso radar, já está na nossa agenda essa assembleia para o dia 6. Felizmente, vocês aí da DCFET já conseguiram fazer, né, a assembleia de base. Nós, após a greve, tínhamos muitas coisas agarradas aqui, questões de RSC, não sei como é que está aí no Rio de Janeiro, mas aqui estão tentando instituir um ensino híbrido que coloca até 20% das disciplinas da graduação e da PTNM no modelo EAD, algo que, na minha opinião, né, falo por mim, algo extremamente complexo, né, muito contraditório. Então, nós estamos tendo que dar atenção a essas demandas internas que estavam acumuladas e que, durante a greve, elas se condensaram e se acumularam mais, né? Então, nesse início de gestão, a gente teve que tratar disso. Então, sob o conselho, né, nós sabemos que nós temos uma correlação de força desfavorável, conselho de ensino, pesquisa e extensão, conselho diretor, né? Infelizmente, essa é a realidade. E, infelizmente, também os nossos representantes nos órgãos colegiados não nos consultam. Eu não tenho receio nenhum de dizer isso aqui. Receio nenhum de dizer isso aqui. Nós não vivemos uma democracia participativa, nem representativa, internamente no Cefet Minas. Porque, para ser uma democracia representativa, mesmo aquela pessoa que eu votei não foi eleita, para estar no conselho diretor, para estar no conselho de ensino, pesquisa e extensão, diante de uma questão candente, necessária, urgente, tem que pedir vistas, descer do pedestal, sair do alto clero, vir para a base e nos consultar. Procurar a diretoria do sindicato, ó, vamos fazer uma live, vamos fazer uma assembleia. Eu sou representante docente no órgão, quero ouvir o que a categoria pensa sobre isso. Isso não acontece. Espero até que, se um dia a gente tiver que fazer uma discussão de um estatuto novo para essa nova instituição que vai ser originada, ou não, né? Caso o projeto tramite e seja apontado, eu espero que com alterações que garantam conquistas e direitos para a nossa categoria, que esse conceito de democracia representativa seja repensado, que a gente tenha, de fato, uma democracia participativa. Porque, quando a gente elege os nossos representantes para estarem nos conselhos, não é para eles votarem de acordo com a cabeça deles. E é assim que acontece. É assim que acontece aqui no Cefet. Eu não me sinto representado. Estou presidente do sindicato, estou nessa instituição desde que eu vim transferido do Instituto Federal para cá em 2018, e eu nunca vi nenhum representante de nenhum conselho vir à base procurar consultar a categoria para saber o que levar da decisão da categoria para o órgão colegiado. Então, eu não sei se eu te respondi, Álvaro, mas essas discussões, se ocorrem, elas estão num nível palaciano, né? Lá na estratosfera do poder, e a gente simplesmente é só lembrado quando tem período eleitoral, que batem na nossa porta para pedir o nosso apoio. Independente disso, nós, enquanto diretoria de sindicato, vamos chamar as nossas assembleias, com uma proposta nossa, levando para o GT, para fazer essa oitiva com vocês aqui. Fizemos um amplo convite a toda a comunidade, tais, docentes, estudantes. Inclusive, convidamos aqueles e aquelas que defendem o projeto para estarem aqui. Espero que eles também estejam na Assembleia e que defendam o projeto também na Assembleia, de forma democrática, né? Nós não estamos restringindo o debate a nenhum campo, né? Para que a gente possa ter segurança de apresentar as nossas reivindicações junto aos deputados do Congresso, pautado por um processo de consulta democrática, que, infelizmente, as nossas instituições estão a anos-luz do que é uma democracia, de fato, participativa. Não sei se eu te respondi, Alberto, mas me desculpa o desabafo, mas isso me incomoda muito, enquanto docente, né? Enquanto membro do sindicato, enquanto docente, enquanto cidadão nessa instituição.
Desculpa aí pelo desabafo, viu? Próximo é... Só fazer um comentário, eu agradeço a sua resposta, respondeu plenamente, sim. E eu queria que você soubesse que a gente vive uma realidade muitíssimo parecida. Portanto, minha solidariedade não poderia ser maior, completa, de fato. Que a gente também não vive uma democracia sequer representativa no Cefet-RJ. É a mesma coisa, os representantes dos conselhos não consultam, o Conselho Superior, do Conselho Diretor, certamente não consultam a base. Os conselhos de nível um pouquinho mais baixo nessa hierarquia eventualmente fazem alguma consulta, mas só aqueles membros que são eleitos justamente por uma perspectiva mais independente, né? Os que são eleitos dentro da perspectiva da gestão simplesmente obedecem àquilo que vem definido pela gestão como posicionamento a tomar no conselho e não estão nem aí para a comunidade que precisariam representar. No conselho diretor, o regulamento do conselho diretor obriga que eles se façam devida representação. Isso está explícito, embora seja óbvio, né? Poderia ser tácito, mas está explícito no regulamento do Conselho e isso não acontece. De fato, está muito longe, a gente está muito longe de viver uma democracia institucional e a maneira como esse processo está tramitando tem tudo a ver com isso, né? Obrigado. Próximo é o companheiro Leôncio, mas eu pergunto ao Vigílio se ele está aí, se ele conseguiu resolver a questão do áudio. Vigílio, você está por aí? Eu acho que ele está com problema técnico. Então vamos passar a bola para o Leôncio. A palavra, companheiro. Eu fico pensando, sabe? Assim, eu vou pegar um gancho na fala do Álvaro e no que o Fábio disse. O Fábio, ele foi muito elegante ao dizer, assim, expressar tudo. Eu tenho uma coisa a adicionar quando a gente vai falar sobre a nossa representação no Cefet. Primeiro que, do ponto de vista dos técnicos, nós temos uma cadeira. Existem mais representantes externos ao Cefet do que técnicos administrativos no Conselho. Confederação disso, daquilo, enfim. Que nem participam, só são acionados quando precisam de votações mais apertadas. Outro ponto, o conselho diretor do Cefet, a gente até brinca às vezes aqui, que é o conselho de diretores. Os diretores, membros da gestão, eles podem ser eleitos, então eles são eleitos. Então os diretores que recebem CDs e FGs da direção geral são membros do conselho diretor. Então você tem um aparelhamento, né? E os poucos outros que não são, realmente fica a desejar o ponto de vista da representação. Então a gente não sabe, a gente tem relatos, mas a gente não é consultado a respeito das coisas. No que diz respeito, a minha fala aqui, além disso, é dizer o seguinte, que eu acho assim, pelo quantitativo de pessoas que tem aqui, isso expressa também um problema nosso, de mobilização. Eu acho que a gente até conversou, eu converso muito com os colegas técnicos a respeito da transformação, alguns de nós somos engajados nessa pauta, os outros não, a greve, o salário do técnico administrativo era muito defasado, as pessoas estavam mais preocupadas com isso do que com qualquer outra coisa, mas eu acho que passado esse sufoco, a gente ainda estava mexendo um pouco com algumas resoluções da greve, eu acho que caberia uma chamada no nível mais de conscientização. Eu vi que o Sindicefet fez rodadas de assembleia em todos os campos, mas eu acho que falta mais um pouco ainda. Eu acho que as pessoas não têm dimensão do que está acontecendo, do que está em jogo, né? Eu acho isso preocupante. Eu acho que às vezes as pessoas falam, mas a direção-geral do Cefet disse que se não virar o TF, a gente está sem orçamento, o MEC está nos boicotando. O Cefet teve a oportunidade de virar IFMG, seríamos o maior instituto federal do país, tá? E o Cefet optou por uma vontade cativa ali da gestão, da alta gestão, e não virar. E não houve debate. Eu estou há 8 anos no Cefet. Eu nunca discuti transformação em universidade tecnológica enquanto técnico administrativo e já estive nos conselhos. Então eu acho que isso está muito claro para a gente. Então não teve nenhum ato democrático, não teve nenhum tipo de democracia nesse processo. A direção geral eleita no Cefet disse que a plataforma eleitoral dela disse sobre isso, quando eleita, se ela foi eleita dizendo que gostaria de ser universidade, que isso já daria para ela o direito de encabeçar esse projeto. Eu não acho que é bem assim, não é assim que funciona, né? Não é que você elege o candidato que ele pode fazer, enfim. Então, assim, a gente teve essa desculpa. Agora, sim, pensando de um lado mais propositivo, eu acho que a gente deve ampliar esse debate, talvez tentar ampliar ele para todas as representações que tem, considerando os técnicos, docentes e discentes das duas instituições. Eu acho que a audiência pública é algo que tem que ter, não tem como fugir da audiência pública. Aquela comissão de educação, eles não discutiram
tudo de menos educação, não teve um mérito interessante naquela comissão. Enfim, PL, PT super alinhados na discussão. Agora, eu fico pensando, eu estava conversando com algumas pessoas assim, o que faremos se virar? Quais são a contenção de danos? Então, por exemplo, você não tem no PL, por exemplo, o que tem na lei de criação dos institutos, que é, por exemplo, colocar uma quantidade mínima de oferta da EPTNM. Sabe? Então, algumas coisas que a gente tem que estudar e propor algumas coisas que podem ser colocadas, se isso for passar, para que garanta o mínimo de dano possível, a questão do banco de equivalência docente, enfim, entre outras questões. Então, eu acho que isso tem que ser colocado. Agora, eu também fico me perguntando, eu não conheço sobre isso, para concluir, parece que não é da vontade da CESU, né, que o Cefet vire universidade. Então, assim, o executivo não quer isso, né? Então, como vamos andar? A gente vai ficar batendo cabeça nisso toda a vida? O Cefet tem feito uma estratégia para virar universidade. Ele fica abrindo cursos de graduação à torta e direito. Pasmem, salas com 6 alunos, 5 alunos, só para ter aquele curso de graduação à vontade daquele departamento. Então, é isso que tem acontecido. Então, eu acho assim, falta conscientização dos 3 segmentos da instituição e vão para um 4º segmento, que são os pais, e talvez pensar numa contenção de danos futura aí, para o que pode ser proposto, né, dialogado para entrar no projeto, que é um projeto muito pequeno, né, um projeto de 12 páginas para uma mudança tão grande, né? Essas são minhas reflexões. Obrigado. Obrigado, Leôncio. Pergunto mais uma vez, Virgílio, conseguiu retornar com a internet? Acho que não, né? Então, nós temos aqui agora a companheira Nicole inscrita, já são 8h37. Vamos fechar as inscrições na fala da companheira Nicole, tá? Depois a gente segue, se não tiver mais ninguém inscrito, durante a fala dela, a gente ainda vai manter as inscrições, tá? Depois que ela terminar de falar, a gente fecha. Se não tiver mais ninguém inscrito, a gente fecha com as considerações finais, tá bom? Nicole, com a palavra, Olá, tudo bem? tudo bem. Eu sou aluna do Cefet MG, do campus Nova Suíça, faço parte do Grêmio também. A minha fala mesmo é mais uma dúvida mesmo. Eu estou vendo que isso talvez não é tão discutido entre os próprios estudantes, entre os próprios alunos mesmos, talvez eles não sabem nem direito o que está acontecendo. E eu queria saber também o que que a gente, como aluno do Cefet, pode fazer para ajudar que esse processo não ocorra. Terminou, Nicole? Sim, concluo. Bacana. Então tem a Ana Alice inscrita e nós encerramos, tá, gente? As inscrições. A Ana, Boa noite, gente. Eu queria só reforçar muito do que a Nicole disse, de assim, entre nós, pelo menos eu, enquanto estudante do Cefet MG, né? Quando chegou para mim essa discussão sobre universidade tecnológica, lá ainda quando eu era caloura, né? Eu acho que o que mais permeia essa discussão são as dúvidas mesmo. Eu só fui entender mais depois quando eu fui buscar saber sobre, por meio do Grêmio, por meio né, perguntando também para os professores. E muitas vezes eu vi professores, né, a favor também da transformação. Então, eu acho que, como a Nicole disse, isso não chega para os estudantes e a gente já é uma luta do nosso Grêmio também, enquanto categoria, assim, principalmente afetada com a transformação em UTF, com a desvalorização dos cursos técnicos que já é presente, imagina com a transformação em UTF, né? Enfim, aí eu fui procurar, né, saber mais sobre isso e a gente percebe que tem muita desinformação sobre esse assunto e queria também entender um pouco mais, além da mobilização que a gente já tenta fazer, que nem eu disse, que enquanto Grêmio, enquanto entidade estudantil e política, de levar essa informação para os estudantes sobre o que seria o TF, o que que é esse projeto e como que isso afeta a gente por meio de rodas de conversa, por meio de passagem em sala, de distribuição de panfleto, de postagem no Instagram.
eu também sinto muito isso que a Nicole falou, de mais ações que a gente possa fazer em conjunto com os sindicatos, que consigam reverberar para mais estudantes, para a comunidade acadêmica como um todo. Então, assim, eu queria, inclusive, né, sugerir da gente já começar a pensar em ações conjuntas grandes dentro do Cefet BH para, né, talvez já isso é uma coisa para a gente planejar futuramente, mas assim, não digo que esse não é o momento, mas já tentando, né, falar que a gente precisa se juntar de uma forma que consiga fazer com que chegue em mais estudantes, não sei se talvez com uma palestra aberta no campus um ou no campus 2 ou nos dois campos, além das formas de divulgação que a gente já tem feito, porque eu sinto e eu sei que não, muitas vezes não chega em todo mundo, nas pessoas que deve chegar. Então, a minha fala era mais nesse sentido mesmo, de que eu também tenho esse sentimento de que não sei mais o que fazer, sabe? Sobre isso e que a gente precisa se juntar mais para poder fazer chegar em mais pessoas e se mobilizar contra isso. Enfim, concluo. Obrigado, Ana. Como um tema Posso de... só complementar o que a Annalise falou? Pode, por favor. Uma outra coisa também que eu reparo muito é que vem muitas desinformações, até mesmo dos próprios professores mesmos, que alguns nem entendem direito o que está acontecendo e acabam passando até desinformações para os próprios alunos. Obrigado, Nicole. Obrigado, Ana. Gente, o professor Virgílio está com problemas na internet, não está conseguindo mesmo entrar, pediu desculpas, né? Tenho certeza que ele traria boas contribuições, foi muito ativo durante a greve aqui no Cefet Minas. Então, como a gente não tem mais nenhuma inscrição, vou passar a palavra então para o Pedro Alberto fazer as considerações finais, se ele até puder responder algumas perguntas colocadas aí pela Ana e pelos demais companheiros. Fique à vontade, Alberto. E depois eu fecho também. Perfeito, Fábio, obrigado. Então, só lembrando, né, essa impressão, né, colocada, né, por Ana e Nicole, né, e por outras pessoas aqui, é uma impressão também que nós temos no GT, né? Apesar do projeto ter sido apresentado em 2023, né, dados os desafios, a gente sente isso também no Rio, né, em relação à questão da greve, né? Obviamente, a pauta central era a pauta da greve naquele momento, né? Isso, de alguma maneira, eu particularmente avalio que pode ter interferido na mobilização, né, que a gente precisa, né, para ampliar esse debate, ampliar os entendimentos e as posições. Em parte, no que cabe ao movimento sindical, mas as instituições poderiam estar fomentando esse debate, né? Então, eu acho que tem aí também uma, uma alguma responsabilidade também, né, das gestões, das administrações, né, das duas instituições que poderiam, né, estar chamando esse debate. Me parece que, no momento, são as representações sindicais e estudantis, né, que estão se propondo a fazer isso, né, de alguma maneira. Então, então vamos fazer a nossa parte. Da nossa parte, eu acho que o que foi apontado aqui nessa, eu não sei se alguém está com, pera aí, rapidinho. Desculpe, gente. Tinha o áudio aberto, né? Mas me parece que o que cabe a nós, né, fazer é um pouco o que justificou essa live. A live, né, esse momento, embora a gente já caminhando, né, para um final de ano e semestre letivos, né, consideramos que era importante ter esse momento. Eu acho que foi muito salutar, inclusive para a gente poder se ouvir, né. Foram apontados aqui, né, alguns direcionamentos que é a ampliação desse GT conjunto, né, com representações, né, das diversas categorias. Esse GT ele continua, né, aberto, né, para a gente sabe que tem as diversas unidades nas duas instituições, então para os diversos grêmios, né, por exemplo, as representações de trabalhadores, de tais, né, e eu acho que esse é um segmento, acho que principalmente, né, no retorno do ano letivo, eu não sei exatamente quando vai se dar em Minas Gerais, mas, por exemplo, retornaremos em meados de março, né? Eu acho que tem uma grande tarefa, porque esse projeto ainda vai estar, né, tramitando,
e tem possibilidade de intervenção. Então, as estudantes aqui que representam as entidades estudantis, né? Eu acho que nas perguntas vocês também já colocaram, né? Eu acho que tudo isso, né? Fazer assembleia, né? Fazer atividades presenciais, combinar, né? Com atividades como essa, que eu acho que são formas que podem ajudar a gente a ampliar esse debate. Então, a gente pede, solicita, e eu vou terminar com isso, né? Essa ajuda, né? De cada pessoa aqui presente para amplificar, né? Os canais, né? Das entidades, né? Onde essas informações têm sido postadas para se somarem do ponto de vista das representações nos GTs. Isso vai ser muito importante, por exemplo, né, a gente conseguindo o espaço das audiências, né? Eu acho que vai ser importante ter, né, esse número, esse volume, vamos dizer, de participação nesses espaços para demonstrar, né, a mobilização. E eu acho que é isso, né? E mobilização é algo que a gente pode construir, né? Compreendemos, particularmente a gente também avalia que ainda há um horizonte de para a gente ampliar essa divulgação e sair no fundo eu acho que do das concepções, digamos, mais simplistas ou que considerem que esse tema já está superado, né? E a gente entende que é papel, né, do movimento sindical, do movimento estudantil, problematizar aquilo que está posto, né? E apontar as contradições, né? E tentar encontrar alguma síntese no fundo, né? A gente ainda não sabe exatamente qual vai ser, mas no fundo, do ponto de vista sindical, a síntese que a gente tem certeza né, nós queremos, né, as garantias das condições de trabalho, né, condições, né, dignas, né, de estudo, né, a gente quer ampliar a democracia representativa, e participativa, né, e seja em que instituição for, inclusive na próprio modelo Cefet que a gente também vê questões, né? A gente vê um horizonte ainda, né, de ampliar, como foi colocado aqui já, nos limites da democracia dentro da instituição. Então, seja nesse modelo ou seja em outro modelo, né, é o que cabe ao movimento sindical e a gente não vai abrir mão dessa, dessa concepção. E agradecemos, né? E vamos à luta aí, porque tem muito a ser construído também. Pessoal, rapidamente, né, já respondendo aqui uma pergunta no chat do companheiro Gabriel, se não me engano, acho que foi Gabriel. A gente tem um grupo no WhatsApp do GT Unificado. Eu coloquei o meu número aí no chat. Peço ao Alberto, se ele não se importar, colocar o número dele também do WhatsApp, que a gente vai adicionando vocês no grupo do WhatsApp, o grupo unificado, que reúne tais estudantes, docentes ali. Por ali a gente faz as discussões, a gente marca as reuniões, pelo menos uma por mês, para poder traçar as nossas estratégias. Mas eu já vou aproveitar essa deixa, né, para colocar um contato nosso na nossa página, né, tentar criar talvez um e-mail desse GT unificado, Alberto, a gente pode conversar sobre isso depois, para colocar esse e-mail de contato na nossa página e na página da DCFET Rio. Então, a gente vai tentar democratizar, já que falou muito em democracia, né? Democratizar o acesso à participação nesses GTs. Uma outra questão que foi colocada aqui, que eu acho que é importante, nós estamos num momento muito, muito adverso para a mobilização. Imagino que aí no Rio de Janeiro vocês estão no final do semestre, nós também estamos no final do semestre, aqui no Cefet Minas. Nosso período de férias se inicia agora no iniciozinho de março e vai até o final de março. A gente retorna em abril. Vocês, me parece que aí no Rio vão retornar um pouco antes, né? Mas isso não impede que a gente, por exemplo, pegue aquele material que está muito bem escrito, está muito bem qualificado, muito esclarecedor, material escrito a várias mãos, que foi lançado agora no início do ano, né? No nosso site, no site da DCFET Rio. Nós estamos panfletando aqui no campus, nos campos de Belo Horizonte, que a gente possa, nessa reta final, junto com os companheiros do Grêmio, os TAI, panfletar toda a comunidade, pelo menos nessa reta final. A mobilização, Ana, do movimento estudantil, a gente entende que é o movimento estudantil que tem que fazer. Agora, vocês podem contar conosco, né? Se precisar rodar material, nós colocamos toda a disponibilidade da gráfica do Cine Cefet para rodar o material. Se tiver que fazer faixa, pode contar com a gente, tá? Do ponto de vista financeiro, para rodar as faixas,
dar todo o apoio logístico de infraestrutura para vocês mobilizarem a base de vocês. Eu penso, né, mas isso é uma autonomia de vocês, mas eu penso que vocês podem, por exemplo, mesmo no período de férias, fazer uma teleconferência igual essa que nós fizemos, se precisar convidar a gente do Sindicefet, da DCFET Rio, dos companheiros do Sinasef, para poder ajudar no processo de formação. A gente está aí para isso mesmo, está disponível, tá? E nesse período agora de retorno das aulas, no nosso caso aqui vai ser em março. No caso da DCFET do Rio, no Rio, parece que vai ser em março também, né? A gente pode talvez fazer uma plenária unificada, recebendo os calouros, né? Dialogando, formando, no sentido de ampliar esse debate e promover o esclarecimento. Olha, para vocês terem uma ideia, esse panfleto que a gente construiu unificado, ele está causando um impacto muito positivo. Mesmo aquelas pessoas que, a priori, estavam propensas a apoiar a transformação dos Cefetes em Universidade Tecnológica Federal, já começam a perceber as contradições e pontos soltos que precisam ser devidamente discutidos, né? Então, ó, o Sindicefet também vai manifestar o apoio financeiro, então já pode procurar analista pessoal do Cefet, viu, Nicole? Então, acho que é um momento da gente criar uma unidade. Eu não vou jogar a toalha, mesmo que por diversas razões a gente não tenha conseguido intervir nesse projeto enquanto ele estava tramitando as comissões anteriores, não vai ser agora que a gente vai desistir. Tanto essas duas comissões são comissões importantes, né, que a gente deve procurar os deputados, vamos procurar, com certeza, mesmo no período de férias, né, para poder construir essa audiência pública, fazer uma audiência pública televisionada, para que a nossa comunidade possa acompanhar e mais do que isso, eu acho que está na hora da gente pressionar também, né, as direções dos nossos campos, as direções das nossas entidades, né, para que elas, alguém falou aí, não me lembro quem, acho que foi o Álvaro, né, que no caso do Cefet Rio, o pessoal fica meio que na sombra e tal, mas eu acho que está na hora da gente pôr o time em campo, fazer entre aspas, um corredor polonês na entrada dos conselhos, né? Colocar a juventude, os TAI, os docentes, né? Na porta dos gabinetes das nossas diretorias e cobrar um posicionamento. Nós queremos a manutenção da educação profissional tecnológica, sim, nada contra o ensino superior, nada contra a pós-graduação, mas nós não queremos que aconteça com o Cefet Minas e com o Cefet Rio, que aconteceu com o Cefet Paraná. Nós queremos, sim, a manutenção de um banco de equivalência, sim, porque a não garantia do banco de equivalência é estrangular por dentro, na surdina, os cursos técnicos integrados. Nós não queremos que aconteça o que aconteceu com o Cefet Paraná. E vamos até o fim nessa luta, né? E eu acho que os gestores têm que colocar a cara na janela. É muito bonito chegar e fazer evento para defender o projeto. Agora, nós queremos que os gestores, já que nós estamos numa instituição que se diz democrática, ouçam a comunidade, tenham a sensibilidade de ouvir os estudantes, tenham a sensibilidade de ouvir os colegas, porque hoje eles são gestores, amanhã acaba o mandato, vão voltar para a sala de aula. Então, são colegas também e vão ser afetados, né, com o futuro dessa nova instituição, caso a gente não faça as alterações e garanta as mudanças que mantenham as conquistas e os direitos que a gente conseguiu com muito sacrifício até aqui em mais de 100 anos de construção de uma entidade centenária histórica. Então, que eles nos escutem, né? E possam também intervir propositivamente para alterar esse projeto, dando condições da manutenção da EPTNM, dando condições da manutenção da carreira EBTT, e que não criem subterfúgios para alterar a natureza histórica desta instituição. Eu sei que a disputa com o mercado, eu sei que a disputa com a perspectiva produtivista, ela existe, gente. Né? Quem está na educação, né, tem que entender a educação como um campo aberto de disputa. Né? Ela tem vários sentidos. Então, os setores empresariais, a perspectiva produtivista, as perspectivas privatistas da ciência e da tecnologia, elas estão contidas de forma muitas vezes transvestidas em grupos de pesquisa, em outras ações na nossa instituição. Essa disputa a gente trava abertamente.
que a gente não pode aceitar de forma alguma, né, é uma camisa de força de dizer que o projeto está fechado, que não aceita emendas, que não aceita alterações, porque ou é tudo ou é nada, ou muda para a universidade tecnológica, ou a gente vai ficar num limbo, porque não querem que vire o Instituto Federal, então a gente vai ficar num limbo, com um orçamento cada vez mais reduzido. Nós não podemos aceitar esse tipo de argumento falacioso, com todo respeito, cínico, né, e que tenta colocar a gente contra a parede. Isso aí é um falso dilema. Ou é A ou é B. Não é ou é A ou é B. Existe uma outra possibilidade, né? Infelizmente, nós não tivemos um processo democrático onde a gente poderia ter condições de interferir até num debate mais profundo do sentido da ciência, da educação e da tecnologia que é desenvolvida nas nossas instituições. Veio tudo de cima para baixo. Mas ainda há tempo de salvaguardar alguns direitos e conquistas. Nós vamos lutar até o fim para que esses direitos e conquistas sejam garantidos e mantidos. Então, tem um tempo, né, da nossa parte, do movimento sindical, e os companheiros do Sindicefet já colocarem à disposição. Vamos bancar tudo que for possível para envolver também e fortalecer essa unidade com o movimento estudantil e, se necessário for, bancar caravanas para Brasília, para pressionar os deputados a nos ouvirem. Porque se os nossos gestores não quiseram nos ouvir e não nos respeitaram, então que seja lá no Congresso que eles nos escutem. Mas pode ter certeza de uma coisa, né? Tudo nessa vida tem volta. A gente não vai esquecer, Kessia falou de traição, mas a gente não vai esquecer nunca, né, o que fizeram com esse projeto e a falta de diálogo, a falta de democracia, a falta de respeito com as três categorias básicas da nossa instituição. Isso a gente não vai esquecer. E esse é só o primeiro tempo, porque tem o segundo tempo. E o segundo tempo é a discussão do estatuto que essa instituição vai ter que fazer. Nós não aceitamos discussão de estatuto a quatro paredes nos órgãos colegiados. Não aceitamos discussão de estatuto, né, com iluminados, né, palacianos dentro do conselho diretor, seja do Rio, seja do Cefet. Nós queremos uma estatuinte. Esse é um debate que nós vamos fazer. Se vai discutir estatuto para essa nova entidade, que seja um debate na base, que a gente eleja representantes, que seja um processo estatuinte e que possa garantir representação democrática das três categorias, né? Essa luta só está começando, companheiros, né? Independente do que acontecer, se a gente tiver que cair, a gente vai cair de pé, lutando, com faca nos dentes, né? Com as unhas afiadas, mostrando a quem interessa lutar pela educação pública. E é a educação pública que tem que estar voltada para os interesses da classe trabalhadora. Esse é o nosso compromisso. Terminei. E coloquei meu telefone aí. Se o Alberto puder colocar também, quem interessar, faz o contato com a gente pelo WhatsApp, para a gente incluir no grupo, no GT. O GT ele é aberto e a gente vai tentar criar uma forma, né, de tornar também as nossas movimentações públicas para vocês acompanharem lá na casa de vocês, nos departamentos. E finalizando mesmo, gente, me desculpa aqui o desabafo, que é muita coisa que nos incomoda, né? Desse processo todo, do início até aqui, mas não cabe só a gente que está no movimento sindical, não cabe só aos estudantes, não cabe só aos tais que são membros de direção sindical. Cabe a cada um de nós aqui esse trabalho de formiguinha, cabe a cada um de nós aqui que tomou consciência dos riscos, das ameaças, né? Tomar a frente desse processo, mobilizar o seu departamento, dialogar com o seu colega, ir na diretoria, ir lá no sindicato, pegar o material, ajudar a panfletar. É essa unidade que vai fazer a mudança acontecer no sentido propositivo que a gente espera. E as garantias, as conquistas e dos direitos que a gente não vai abrir mão de forma alguma. É isso. Cada um de nós aqui é responsável pelo futuro da nossa instituição. É isso, gente. Muito obrigado, viu, Des- Alberto? Muito Desculpa, obrigado. Fábio. Oi, diga aí. Não, não, é só para falar que eu prefiro que o contato para inserção no grupo seja feita via e-mail da seção sindical. Eu coloquei aqui no chat, tá bom? Obrigado, Alberto. Tá ótimo. E a Annelise tinha levantado a mão também. Sim, Ayana. Analice, perdão, Analice, né? licença, desculpa, eu só queria agradecer mesmo essa disponibilidade que vocês colocaram aqui para ajudar a gente, porque uma das principais questões de dificuldade do Grêmio, né, enquanto, né, entidade autogerida que não tem renda praticamente,
se a gente não se mobilizar nem nada, é justamente o financiamento dos nossos materiais de luta, de alguns deles, né? Enfim, mas eu queria agradecer isso mesmo e só falar, né, aqui pessoalmente, que o Fábio é meu professor, que essas, esses discursos, essas reuniões, assim, são realmente ao mesmo tempo revoltantes, mas inspiradoras mesmo, e que eu acho que a chave está aqui, nesse sentido de que, infelizmente, a gente vê uma despolitização muito grande dos estudantes do Cefet. As coisas que a gente ouvia durante a greve, no próprio grupo do Grêmio, sabe, uma falta de consciência política mesmo do que significa estar estudando numa instituição federal e do que significa a luta dos professores como se fosse contrária à nossa. Enfim, eu estou falando isso só para poder falar que eu acho que a chave está nisso, é de levar esse discurso e essas explicações para esses estudantes que precisam ter essa consciência, que precisam abrir a cabeça, né, politicamente falando assim, era só isso mesmo. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui e, né, frisar que para a gente continuar se contatando para poder fazer um evento grande que realmente chame as pessoas para poder escutar sobre a transformação do Cefet em universidade tecnológica e a partir disso agir. E aí eu queria também só perguntar se essa live aqui ela está sendo transmitida em alguma rede do sindicato ou ela vai ficar gravada em algum lugar para outras pessoas que não puderam participar agora, nesse momento? Ela está sendo gravada no Zoom. Depois nós vamos disponibilizar, naturalmente, né? Consultar, até aproveitar, consultar aqui os presentes, se há alguma objeção da gente poder disponibilizar esse link dos colegas dos departamentos, né? Do sindicato que não puderam assistir, do nosso conselho de representantes, né? Se não houver nenhuma objeção, Por mim, parece que não, ótimo. Ninguém se objetou a isso, né? Então a gente disponibiliza, tá? Até para resguardar aqui o direito de imagem, né? E de fala. Então, a gente disponibiliza depois para as entidades, né? E agradecer também aos companheiros aqui da DCFET Rio, principalmente o companheiro Alberto, que está se tornando um irmão, né? A gente conversa mais, eu converso mais com o Alberto, às vezes, do que muita gente da minha família, né? Nessa labuta desde que começou. Agradecer aos companheiros do Sindifes, também a diretoria do Sindicefet, que está dando todo o apoio logístico aqui, a Ana, Nicole, do Grêmio, e todos os colegas que estão presentes, né? Vamos à luta, gente, vamos garantir a manutenção da nossa instituição forte, democrática, participativa, né? E principalmente, né, mantendo o seu legado histórico, que é um legado que atende e nos inspira enquanto educadores, não apenas como sindicalistas, mas como educadores. Muito obrigado a todos. Desculpa aí qualquer excesso, desculpa qualquer falha, tá? Da nossa parte. Uma boa noite a todos e todas e até a próxima, pessoal. Obrigado. Boa noite, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau. boa noite, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite.